do Espaço Cultural Tocando em Você. Eu, André Brown, vou dar mais uma sequência aqui no nosso trabalho de cartoon. Vou mostrar aqui uma temática que eu venho trabalhando nos últimos dias, que é a questão da vacina. Esse desenho eu já fiz no início já de algum tempo, de algumas semanas, e agora desenvolvi o personagem, que é a própria vacina, e estou fazendo a aplicação de vários desenhos semelhantes em cartoons diferentes. Agora eu vou fazer uma estrutura aqui para fazer um novo cartoon. Então vou utilizar esse papel aqui rosa e vou trabalhar com lápis de duas cores, que é esse lápis que está aqui na minha mão. É um Koh-i-Noor, é um lápis importado, e que um lado é vermelho e o outro lado é azul. Eu costumo utilizar esse lápis quando eu vou construir os desenhos. Então eu começo com lápis vermelho, eu faço os desenhos, o corpo aqui no caso da vacina. A gente pode imaginar aqui um retângulo, não precisa ser regular. Na verdade, essas figuras geométricas a gente pode usar como base, mas a gente pode deformar um pouco aqui. Eu vou colocar inclusive aqui já a parte de baixo da seringa, ó. E nessa estrutura eu vou fazer o desenho. Então eu procuro fazer com lápis vermelho no início, porque se eu precisar depois fazer correções, eu utilizo o lápis azul por cima. Então isso aqui é uma fase de elaboração do desenho, é um esboço. Então os traços que por acaso forem não ficarem muito adequados, depois a gente corrige. Então eu vou desenhar aqui a parte da seringa. Esse aqui é o êmbolo, né? Parte interna aqui. Eu tenho aqui a estrutura do desenho. E vou humanizar o desenho. Quando a gente fala humanizar, é a gente pegar um objeto inanimado e dar características humanas. Então, isso é muito comum no desenho de cartoon, mas também na elaboração de mascotes, de personagens publicitários. A gente utiliza às vezes o desenho para dar vida a um produto. Às vezes para campanhas até de televisão, de propaganda de TV, ou para embalagens de produtos também. Então essas mascotes, elas são muito úteis na divulgação de produtos. Nesse caso aqui não é exatamente um produto, mas uma seringa que pode ajudar numa campanha educativa, por exemplo, que é o que eu pretendo fazer. Então vou colocar aqui uma sobrancelha nela, dividir aqui, ó. Pensar já em colocar um nariz, colocar uma boca, colocar os olhos aqui, ó. Fazer um rostinho sorridente. E aí, ó, já tem aqui uma ideia básica pro personagem. Eu vou colocar o braço dele aqui, ó, um pouco abaixo do rosto. E vou colocar segurando alguma coisa aqui. Aí eu já desenho a mão, tá vendo? Já com os dedos aqui. Eu poderia ter traçado aqui no meio o movimento do braço. Como eu já tinha em mente o desenho que eu ia fazer, eu não fiz a estrutura, mas aqui eu posso fazer, por exemplo, o braço.
fazendo algum outro tipo de movimento. E aí eu completo com a anatomia do meu personagem. Lembrando que essa anatomia ela é expressiva. Então, autores consagrados de desenho animado, de história em quadrinho, estudaram a anatomia do corpo dos personagens. Então eu quero dar uma ideia de que a vacina ela tem força, ela é poderosa de certa maneira. Então eu estou colocando aqui um braço mais forte aqui no desenho. Então é o que a gente chama de anatomia expressiva. Isso não é invenção minha. O autor estadunidense Will Eisner, de história em quadrinhos, criador do Spirit, ele que ensina pra gente o que é a anatomia expressiva dos personagens. Então tá aqui o desenho básico. Eu posso agora com lápis azul, ó, cobrir o vermelho só naquilo que eu acho que é pertinente. O que está sobrando no desenho eu não preciso fazer. Então aqui com um pouco mais de cuidado eu vou melhorando o desenho que eu já fiz. Lembrando que a cada etapa de elaboração do desenho a gente vai fazendo as correções. Então o desenho ele não nasce já perfeito. A gente tem que fazer e refazer até ficar no ponto que a gente acha adequado. Então aqui, ó, é um processo lento, mas necessário de elaboração de personagem. Então, o desenho de personagem, de história, a gente vai fazendo até chegar onde a gente planejou. Eu estou colocando uma expressão bem sorridente aqui. Os detalhamentos do desenho. E depois eu vou, depois de corrigir, eu posso trabalhar com caneta preta, no que a gente chama de arte final. Então, a minha ideia com esse vídeo era mostrar essa fase inicial de desenho, que eu tenho mostrado nos vídeos anteriores, o desenho algumas vezes já adiantado, o desenho pronto para pintar. Então, de certa maneira, eu estou fazendo aqui um cronograma invertido. Estou mostrando o início, agora o início do desenho. Esse aqui é o êmbolo. Posso colocar até uma gotinha aqui, ó. E a gente vai criando os detalhes do desenho. Aqui eu vou colocar uma plaquinha. Ele está fazendo a própria seringa está fazendo a campanha de vacinação aqui. Depois eu vou pensar um texto aqui para dentro. Isso. E depois vou arte finalizar isso. Entendeu? Então a ideia é fazer essa construção básica e depois dar acabamento com uma caneta mesmo. E aí a gente traz o desenho de maneira mais nítida. Depois eu vou passar esse desenho por um papel limpo e sem nenhum traço de construção. Na mesa de luz eu faço isso limpando o que a gente chama de cleanup, que é limpar o desenho por cima. E fazendo esse cleanup do desenho, eu já deixo preparado para tinta
para aquarela, para tinta acrílica, às vezes até lápis de cor, que eu também gosto de usar. Por isso que eu uso caneta permanente, que não mancha com as tintas aquareláveis. Eu faço esse desenho aqui. Quando eu fizer uma arte final para pintura, no papel, provavelmente um papel canson, papel mais com uma gramatura maior. Aí eu vou estar preocupado com a questão de como a tinta vai trabalhar no papel, porque o papel, ele, uma vez umedecido, ele tende a trabalhar, por isso que a gente não pode enrugar, né? Por isso que a gente não pode usar um papel muito fino para tinta. Para evitar a deformação do papel. Agora, para efeito de criação, de traço, como eu fiz aqui com os dois lápis e mais a caneta, a gente utiliza o material mais simples que tem à mão e vai utilizar papel comum, não tem problema. Usei até esse papel que não é exatamente, é um papel colorido, um papel rosa. Depois, quando eu usar a mesa de luz, eu consigo transferir o desenho. Então é basicamente isso que eu queria mostrar. A construção inicial do desenho. Trabalhei com um retângulo, depois fiz a deformação da figura geométrica, utilizei os lápis de duas cores, a caneta tinta permanente, Sharpie, e aí a gente conseguiu fazer um personagemzinho para cartoon, tá bom? Na próxima atividade eu já vou estar complementando esse desenho e preparando para a pintura. Então um abraço a todos vocês, até a próxima atividade.